E queridos, vamos para mais uma história? Mas antes, muito obrigada a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. E eu quero pedir para você que gosta dos nossos vídeos, que você também se inscreva e dá o like e compartilha. E que Deus abençoe sua vida, sua família e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Vimos na última história como Deus cuidou de Elias. Ele fez com que uma viúva pudesse alimentar Elias num período difícil, né, que não havia comida, e mandou até corvos trazerem comida para Elias também. Que Deus bondoso, né? Aprendemos que Deus cuidou de Elias, da viúva do seu filho, e que Deus cuida também de você e cuida de mim. E agora, depois que passou-se um tempo, né? A Bíblia diz que foram mais de 3 anos. Deus fala novamente com Elias e diz para ele que agora Deus vai mandar chuva. E Elias, então, vai avisar para o rei Acabe. Acabe, ele tinha um servo chamado Obadias. E ele falou para Obadias para eles saírem para procurar alimento, ver se achava alguma grama, algum mato, para poder dar para os animais, especialmente os cavalos, porque os animais estavam morrendo, porque a palavra de Deus diz que havia uma grande fome ali em Samaria, por causa da falta de chuva. E assim eles se separam. Acabe vai para um lado e Obadias vai para outro lado. Obadias, ele encontra Elias e Elias fala para ele avisar Acabe que ele está ali. Mas Obadias fala para Elias: não, eu temo a Deus. Se eu for lá falar para o rei que você está aqui e o Espírito do Senhor te leva para um outro lugar e o rei não encontra você, ele vai mandar me matar. E eu temo a Deus. Obadias, ele amava o Senhor. Nesse período de 3 anos, Jezabel, a mulher do rei Acabe, ela mandou matar todos os profetas do Senhor. Mas Obadias pegou 100 desses profetas de Deus e escondeu, sem ninguém saber. E ele dava para eles comida, água, né? E para que Jezabel não pudesse matá-los. E ele fala isso para Elias, ele diz: eu temo ao Senhor, eu protegi os servos do Senhor. Mas Elias disse para ele que Elias tinha que falar com Acabe ainda aquele dia, e ele ia falar com ele porque Deus havia mandado. Então Obadias, ele vai atrás de Acabe e fala para Acabe que Elias quer falar com ele. Quando Acabe viu Elias, ele disse assim para Elias: és tu perturbador de Israel? E ele disse para Acabe: perturbador de Israel é você que deixou os mandamentos do Senhor para seguir e servir a ídolos. E ele disse assim: olha, reúne todo Israel e os 450 profetas de Baal e os outros 400 profetas de Aserá. Esses homens que comem na mesa da tua esposa de Jezabel, e leva todo mundo lá no Monte Carmelo. E Elias fez um desafio. E ele disse assim: olha, e eu vou mostrar quem é o Deus verdadeiro. Então Acabe reúne todo o povo lá no Monte Carmelo, inclusive os profetas de Baal. E Elias fala com o povo muito sério. Ele diz assim: até quando vocês vão ficar desse jeito? Se vocês acham que Baal é Deus, sigam a Baal. Mas se vocês acham que Deus é o Deus verdadeiro, sigam ao Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que o povo ficou caladinho, ninguém respondeu nada para Elias. E Elias disse assim: mataram todos os profetas do Senhor, só eu fiquei. Gente, viu que maldade? Jezabel, junto com o rei Acabe, mandou matar todos os profetas do Senhor. Mas Elias, ele estava cheio de coragem. Ele disse: só eu fiquei. E nós vamos restaurar o altar do Senhor. E ele disse para Acabe: vamos fazer um sacrifício. Se Baal é o Deus verdadeiro, ele vai responder com fogo vindo do céu. Mas se Deus é o Deus verdadeiro,
ele vai responder com fogo. Vamos fazer um altar para cada um. Que os profetas de Baal façam seu altar, ofereçam seu sacrifício e que Baal responda com fogo. Vai ser Deus verdadeiro aquele que responder com fogo. E todo o povo falaram que era boa a ideia de Elias. Elias, então, havia desafiado os profetas de Baal. Sim, os profetas de Baal fizeram o altar, colocaram o sacrifício e ficaram clamando a Baal. E eles falavam: responde, Baal, responde-nos, para que Baal fizesse pegar fogo ali, né? Aí Baal iria mostrar que ele era o Deus verdadeiro. E eles pulavam em volta do altar e clamavam e gritavam: responde-nos, Baal, responde. Mas a Bíblia diz que não houve nenhuma resposta. Baal não podia responder. Vamos ler um versículo? No Testamento, Salmo 115, versículo 4, diz assim: os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Baal foi feito pelas mãos dos homens. Era um ídolo, ele não podia responder, porque ele não era o Deus verdadeiro. E eles continuavam clamando. E a Bíblia diz que era de manhã até ao meio-dia, eles clamando, clamando, gritando, e Baal não respondia. Então Elias começou a zombar deles. Dizia assim: gritem mais alto. Pode ser que ele esteja conversando, pode ser que ele esteja viajando, ou talvez ele esteja dormindo e precisa que alguém o acorde. Gritem mais alto para acordá-lo. Se ele é Deus, ele deve estar ocupado. Gritem! E eles gritavam cada vez mais alto: ouve-nos, Baal, responde, Baal. E nada. Eles até se machucavam para ver se Baal respondia. E chegou a hora do sacrifício e Baal não disse nada. Então Elias chamou o povo e restaurou o do Senhor, porque eles haviam destruído o altar do Senhor. Elias pegou 12 pedras, conforme as tribos de Israel, e consertou o altar do Senhor que havia sido destruído. E agora Elias vai oferecer o sacrifício ao Senhor e vai mostrar ao povo quem é o Deus verdadeiro. Elias, em volta do altar, ele fez uma cova bem funda. E ele disse assim: tragam água. Mandou que trouxessem 4 vasos cheios de água e mandou que jogassem água em cima. E eles jogaram água. E Elias disse assim: joguem 3 vezes. E eles foram jogando água. E a água foi caindo em cima do altar. E foi caindo água e encharcou tudo de água. A Bíblia diz que eram tanta água que até aqui, ó, ficou cheio de água. Aquela cova ficou todinha cheia de água. Tudo coberto de água. E Elias agora, que estava tudo cheio de água, Elias clamou ao Senhor. Ele orou ao Senhor e ele disse que Deus mandasse fogo, né? Que Deus mostrasse que ele era o Deus verdadeiro, respondendo com fogo. E ele disse assim: olha, mostra para esse povo que tu és o Deus verdadeiro e mostra para eles que tudo isso que eu estou fazendo é conforme a sua palavra. E Elias falou com Deus e Deus ouviu Elias novamente. Mesma hora, desceu fogo do céu e queimou tudo aquilo, tudo, as pedras, a madeira, tudo que tinha ali, o sacrifício. E a Bíblia diz que até a água que tinha ali, o fogo lambeu e só ficou o fogo.
Quando o povo viu aquilo que Deus havia feito, o povo começou a clamar: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Então Elias manda que matem todos aqueles profetas de Baal. Meus queridos, o povo de Israel, eles tinham deixado o Senhor, né, para seguir a Baal. Como nós lemos no versículo 4 do Salmo 115, são deuses feitos pelas mãos dos homens, não tem poder nenhum. Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, como o Salmo diz lá. E o povo de Israel, eles estavam seguindo a Baal por causa de Jezabel e Acabe. No coração deles estava o pecado da incredulidade. Eles estavam deixando de crer naquele Deus verdadeiro que havia tirado eles lá da terra do Egito, dado para eles essa terra prometida, cuidado deles até então. E no coração deles estava havendo a idolatria. Eles agora estavam escolhendo Baal como seu Deus verdadeiro. Então Deus precisava mostrar para eles que Deus é o Deus Todo-Poderoso. E hoje nós podemos também fazer isso, deixar o Deus verdadeiro. Muitas vezes, você que tem o Senhor Jesus como Salvador, você também pode fazer como o povo de Israel. Você se esquecer de Deus e começar a seguir a outros ídolos. Quando você deixa de fazer as coisas de Deus, por exemplo, você quer ver um jogo na televisão, mas você sabe que aquele horário é o horário de você ir para a igreja, é o horário de você ler a Bíblia, e você deixa isso de lado porque você quer ver aquele jogo. Então você não vai para a igreja, não lê a Bíblia, você põe aquelas coisas em primeiro lugar na sua vida, deixando Deus de lado. Ou a Bíblia diz que você deve obedecer aos seus pais, e você não obedece, você peca, você não confessa, né? Você faz coisas que desagradam a Deus e você não está nem aí. Isso é pecado. Isso daí é porque você está seguindo a outros deuses, né? Não está seguindo ao Deus verdadeiro. Seguir ao Deus verdadeiro é obedecer a palavra de Deus. Lembra quando Acabe disse para Elias: és tu perturbador de Israel? E ele disse: perturbador de Israel é você, que deixou os mandamentos do Senhor. Quando deixamos de seguir ao Senhor, de obedecer a palavra de Deus, vamos com certeza seguir a outros ídolos. Vamos fazer coisas que desagradam ao Senhor. E isso é pecado. Você já tem o Senhor Jesus como Salvador? Fuja da incredulidade e da idolatria. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Amar o Senhor de todo o seu coração. E se você, meu querido, ainda não tem Jesus como Salvador, saiba que Ele morreu por você. Morreu por causa do seu pecado. Ele morreu, foi sepultado, mas depois, no terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele tem poder para perdoar você. E você pode escolher Jesus como Deus verdadeiro. Você pode fazer isso. E você que já tem Jesus, colocar Ele como seu Deus verdadeiro. O que é isso? É colocando Ele em primeiro lugar na sua vida, fugindo do pecado, da incredulidade e também da idolatria. Você já tem o Senhor Jesus como Salvador? Ainda não? Ainda não recebeu Jesus? Ainda não convidou para morar no seu coração? O que você está esperando, meu querido? Não demore, não. Fale para Jesus. Entenda que você é pecador, que você faz as coisas que desagradam a Ele. Confesse seu pecado, se arrependa. Receba Ele como Salvador. Escolha Ele como seu Deus verdadeiro. Peça para Ele fazer morada dentro do seu coração. Ele vai fazer isso porque Ele ama você. Ele morreu por você e ressuscitou por você. Ele tem poder para te salvar. Depois Elias diz: olha, estou escutando um barulho de uma grande tempestade. E ele vai lá no Monte Carmelo para orar. E ele manda o seu servo olhar lá no céu, ver se não tem nenhuma nuvem. E ele vai, e ele olha, e ele diz: não tem nada. E Elias manda ele lá 7 vezes. Na 7ª vez que ele vai, ele fala para Elias: olha, eu estou vendo uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem.
E Elias diz, olha, avisa para Acabe ir embora, porque vai vir uma grande tempestade. E aconteceu do jeitinho que Elias falou. Deus mandou uma grande tempestade. E ali acabou aquela seca. Elias também corre para fugir da tempestade, mas a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre Elias. Deus estava o tempo todo cuidando de Elias. Que Deus maravilhoso! Deus também cuida de você. Por isso, meu querido, você pode escolher Jesus como seu Deus verdadeiro. Lembra-se que Ele ama você. Você é precioso para Ele. Beijo. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.